galerinha de ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa de número 175, Inácio, aqui com Scala Empreendimentos, com Trastevere, com Zoiware, com Cervejaria Órbita e com Devine Despachante. Mais uma vez, você está em Harvard, Inácio, é isso? Cara, eu estou em Harvard. E essa aqui eu não comprei, desculpa aí, tá? Mas não foi da 25 de março, não, viu? Essa a gente pisou lá na terra. Pisamos lá em Boston e a gente sabe até o endereço de lá, viu? Depois eu vou passar para você, Bernardão. É isso aí, gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comente bastante. Hoje um convidado mais do que especial, né, gente? Cara, uma pessoa que, além de ser professor, é um pesquisador e fala de gestão pública. E é gostoso de falar assim, poxa, o que ele viu em Harvard que pode trazer para Santo André, para os debates? E eu tenho ouvido ele falar muito, Bernardo. É isso aí. A gente está com uns debates muito rasos. Quem sabe hoje a gente consegue aprofundar esse papo, falar de gestão pública e de uma coisa que a gente gosta. Política, a boa política com gestão. É isso aí. E nas horas vagas, pode ser prefeito, pode ser governador, senador, né? Algumas outras coisas, né, Inácio? Aliás, será que a gente já pode perguntar isso para ele? A gente pode, quem sabe, ele dá um spoiler, ele vai contar pra gente o que tem aí para o futuro e também o que tem de novidade para a cidade de Santo André, porque eu acredito que ele seja um conselheiro aí, hein, Bernardo? É isso aí, gente. Como a gente sempre faz, Inácio, hoje, quer dizer, quinta-feira, que é o dia 5, que esse programa vai para o ar, Dia Nacional da Reciclagem. Boa! Tem a moeda verde aí, né? Sim. Projetaço aí. Projetaço. Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Ecologia, Dia do Engenheiro Mecânico também, dia 5, Inácio. Muito bem, olha, a gente estava lá no LEED, né? Inclusive o Paulo Serra estava lá no LEED, num evento, e a gente estava falando de sustentabilidade, então tudo a ver com o papo de hoje aí. Feliz Dia da Sustentabilidade, que engloba todos esses temas, Bernardo. É isso aí, gente. Então, nós estamos chegando, Inácio, a 10 mil inscritos no YouTube. Cara, não tem como agradecer toda essa galera, né? Porque a cada semana, a cada mês, a cada projeto, a cada temporada, todo mundo acaba agregando ao projeto do ABC Talk Podcast. É isso aí. Muito obrigado, Santo André, as 6 cidades, né? Muito obrigado. Vamos falar então com quem hoje, Inácio? Olha, diretamente de Harvard, de Harvard East Andreense, Paulo Serra, ex-prefeito, mas é o eterno prefeito de Santo André e presidente do PSDB paulista, e ele vai falar se mudou ou não mudou o partido. Aí uma salva de palmas. Todo mundo aí embaixo. Olha o grande ABC. Paulinho, você conhece o Shopping ABC como Mapping, né? Mapping, claro, claro. Até o prefeito chama de Mapping. Vamos lá no Mapping, né? Tem umas coisas de Santo André que é típicas, né, de Santo André. A rua que sobe os ônibus, né, o Mapping, o parque, né, que a gente fala, é Parque Celso Daniel, mas muita gente ainda fala do Duque. Os que têm mais experiência falam que era o parque da GE, né, ainda, que é mais antigo ainda. Mas obrigado pelo convite, viu, Inácio, Bernardo, uma alegria estar aqui com vocês. E parabéns pelo programa, pelo novo estúdio, novo Gostou? projeto aqui na legal pra caramba. Interage mais ainda com o público. Então ao vivo aqui, ó. Muito legal, parabéns. Aliás, né, Inácio, o Paulinho já pode pedir música no Fantástico. É a terceira vez que ele vem. Terceira vez a gente vai fazer um corte com música do podcast pra ele. Ele vem dia 2 de agosto de 22. Olha só. Primeira vez. Depois dia 25 de abril de 2024. E agora... Ó, música já você viu? E toda vez que ele veio, aconteceu alguma coisa legal, né? Então vamos ver o que vai acontecer dessa aqui. Em nome aqui da diretoria do Shopping ABC, a nossa gerente de marketing, a Flávia, ela deixa aqui as considerações e as boas-vindas para você aqui no Shopping ABC. Obrigado. Tá? E a Flávia e o Shopping ABC são grandes parceiros da cidade, não só no investimento, na geração de emprego, mas foi aqui que a Ana Carolina fez a primeira loja solidária. Foi o primeiro shopping que abriu as portas aqui para esse programa solidário, que virou uma marca da cidade. E o Shopping ABC foi o primeiro que cedeu um espaço, que é aquela loja que as campanhas solidárias ficam permanentes na cidade, né? Tinha campanha do agasalho, tinham campanhas esporádicas. Aí a Carolina implementou uma política que a Jéssica, nossa atual primeira-dama, tem dado continuidade de maneira brilhante, mas cumprimentar aqui os amigos do Shopping ABC e agradecer pela parceria com o Santo André. Legal. Paulinho, você está dando aula na Anhanguera? Tem gente que fala assim, não, ele não está dando aula do semestre? Semestre, toda quinta-feira, das 7 às 9h50, primeiro ano de Direito. Eu dava aula antes, parei em 2014 por conta da pré-campanha de prefeito, mas eu dei aula por 3 anos na então UniABC, que aí virou o grupo Croton, Anhanguera, né, que vocês conhecem bem. Sempre. Eu dava aula de economia no curso de Direito.
E aí, esse ano, como a economia saiu da grade do direito, eu estou dando aula de fundamentos históricos e introdução ao estudo do direito. E agora, aliás, quinta-feira tem prova, viu, para os alunos. Pessoal, no dia que está passando esse programa aqui, eu vou estar lá aplicando prova. Tem atividade complementar ainda? Tem. Então, quem assistiu o podcast já ganhou. A gente entende de ATPS. Você sabe, é isso. A gente é craque. Mas nós estamos lá, e é algo legal, porque você volta a estudar, a pesquisar, né? Esse mundo acadêmico sempre foi algo que me interessou bastante, porque eu acredito muito, como você disse, nessa política com conteúdo. Nessa política que você se aprofunda nas discussões para poder, na prática, fazer o que tem de melhor. E aí, essa questão da ligação com a universidade sempre foi muito presente. É claro, nos 8 anos de prefeito era muito difícil, por uma questão de tempo, de agenda, de priorizar também, né, a questão da cidade, que era importante. Mas logo em fevereiro eu já voltei e estou lá dando aula. Fernandão, o Paulinho, não sei se vocês estão percebendo, depois você dá um close nele, todo prefeito que larga o bastão, o cajado, ele fica velho, derrubado. O Paulinho parece que ficou mais novo, né? O que aconteceu? Você voltou a ser professor, voltou a fazer as coisas que gosta, né? A gente tem mais tempo, né? Você sabe da minha dedicação no empenho, e eu... Um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter sido prefeito 8 anos da cidade que eu nasci, da cidade que eu amo. Faço isso e fiz isso com muito amor, com muita paixão. E, ao contrário do que muita gente pensa, não foi um fardo, um peso. Pelo contrário, né? O saldo é muito positivo, mesmo para a experiência de vida, para as relações que a gente cria. Mas, sem dúvida nenhuma, que tem uma dose de estresse e de intensidade que te consome, né? Isso não tem jeito. E agora... Estou podendo curtir mais a Maria, voltei a estudar, atividade física tenho feito com mais qualidade do que sempre fiz, nunca parei de jogar minha bola, de correr e tal, mas agora você faz de maneira mais planejada e programada. O que eu digo que a grande diferença é que a cidade te impõe uma agenda, né? Que você não tem controle absoluto, e agora você tem um pouco mais desse controle da sua própria agenda. Você consegue. Tem muita reunião, tem muita coisa ainda, mas. Agenda, isso, né? E hoje você consegue, né, controlar um pouco mais, por isso, talvez essa aura um pouco mais leve, vamos dizer assim. Né? Legal. Paulinho, a gente até está fazendo a brincadeira aqui que você colocou esse óculos agora que parece o Harry Potter mesmo, né? Mas isso aqui é 2 graus de miopia, viu? Que não é personagem. Não tem. Aliás, foi interessante. Eu fui lá no Poupa Tempo da Saúde fazer o exame, né? Passei na unidade e fui lá. E aí, aí quando deu 2 graus, a médica lá, responsável, falou assim: você tem 50 anos, né? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu tenho aqui a escala, conforme a miopia eu adivinho a idade. Olha né? só. E aí aquela vista meio cansada é para perto, né? Para leitura. E como eu estava nos meus planos voltar a dar aula e voltar a estudar, né? Então eu já aproveitei, já fiz o exame lá no final da sala, né? Então aí mas não é toda hora que eu uso também, né? Mas para perto é melhor. Então, mas a analogia que eu queria fazer, a brincadeira que eu queria fazer é qual que é a magia para você ficar 8 anos sem oposição? Eu acredito que seja... Porque foi, né? Praticamente, né? E acho que o grande segredo, e aí quando me perguntavam de legado, eu não falava enquanto estava no cargo. Agora que eu sou ex-prefeito, posso falar. Foi o sentimento de pertencimento que a gente resgatou do morador com a cidade. Morador a moradora. Essa relação que a gente tem com Santo André, de que é uma extensão da nossa casa. E acho que isso, como a gente conseguiu chegar em todos os bairros, em todas as regiões, as pessoas reconhecem que a cidade melhorou. Claro, unanimidade não existe, mas a grande maioria das pessoas viram, presenciaram, viveram e até utilizaram dos avanços que o modelo de gestão proporcionou. Acho que isso, de alguma forma, é uma espécie de vacina contra a oposição, porque não tem respaldo nas pessoas. E aí fica vazio, Bernardo, porque se você não encontra ressonância nas pessoas, no morador, na moradora, né, no cidadão, na sociedade civil organizada, nas entidades de classe, nos estratos da sociedade, aí não traciona. E aí os próprios, entre aspas, opositores, vamos dizer, partidários, né, só para ser didático, acabam desanimando um pouco. Porque aí vai na padaria, o cara da padaria fala, pô, não, tá legal, ó, fez a rua, ou sei lá, tem uma obra. Aí você vai na igreja, o padre fala, pô, mas o prefeito esteve aqui na festa junina, tá indo bem,
Aí você perde esse. E a gente conseguiu, de alguma forma, chegar na grande maioria das cidades com esse sentimento, que era o principal, né? Quando a gente começou lá atrás, vocês lembram? As bandeiras, os símbolos, né? A gente resgatou o Carlos Gomes, os viadutos, começou a resgatar tudo aquilo que era, de alguma forma, afetivo pondreense, além, claro, do serviço público, né? Fazendo essa junção num serviço mais eficiente e com esse resgate desse pertencimento, foi uma fórmula que funcionou muito, ao meu ver. Porque assim, até a gente comentou isso, a gente fez a sabatina com os pré-candidatos antes da eleição, né? Sim. E o que a gente percebeu é que basicamente era uma eleição de situação contra situação. Tipo, só tinha Beto Sirac que era oposição. Sim, todos os outros que estavam concorrendo, de alguma forma, participaram do governo. Sim, né? direto ou indiretamente estiveram lá, né? Verdade. E isso é inédito. Por isso que eu tô falando, como é que você conseguiu unir tanta gente assim? Mas foi com trabalho, viu? Nesse caso, teve muito menos política e mais gestão. Não é porque eu tenho falado muito disso na rede social atualmente, mas porque eu acredito nisso. Eu acredito que a boa política pública, que a boa gestão, que a organização de uma gestão, com planejamento, com empenho, com boa equipe, faz a diferença na política. Até na política partidária ou, se preferir, até na ideológica. Se sobrepõe a isso. Em especial na gestão municipal, onde você está diretamente ligado no cotidiano das pessoas. Sim. Na minha opinião, tem 2 políticos que fazem muita diferença e estão muito presentes no dia a dia das pessoas, que é o presidente da República, que aí trata da questão principalmente macroeconômica, que é salário, emprego, que é o preço das coisas, né, que afeta diretamente, e a gente vê a desaprovação do atual presidente. Justamente por isso, produto caro, perda de poder de compra, salários baixos, a gente até tem emprego. A economia, de uma forma geral, está crescendo, quase a pleno emprego, mas os salários muito baixos, poder de compra diminuído, né? E o outro político que, a meu ver, é fundamental é o prefeito. Em especial de cidades como a nossa, que são cidades médias, grandes. Porque tem impacto direto, é o buraco na rua, é a árvore, é o trânsito, é a qualidade de vida, que é onde a gente vive. Onde a gente vive? Nas cidades. Franco Montoro falava, ninguém vive no estado, ninguém vive no país. Quando você pergunta para uma pessoa onde você mora, ela vai dizer o quê? Santo André. Ela não vai falar no Brasil, a não ser que esteja fora do país. Mas é isso, a gente vive nas cidades. Então, tá aqui essa relação direta, né? Então, a gente... coloco muito essa coisa da gestão como algo fundamental que eu acredito, que eu pratiquei e pratico, porque acho que esse foi o ponto de transformação até para essa situação política da cidade, da gente, entre aspas, nem ter uma oposição baseada em muito trabalho, em muita organização e nesses princípios de gestão pública que, ao meu ver, melhoram a vida das pessoas e impactam diretamente na vida das pessoas. Paulinho, mas... A gente vai conversar de professores para professor, é um assunto que a gente gosta. É legal, porque quando você anunciou que ia para Harvard, que ia fazer um curso, que está estudando, que está aprofundando uma ideia de gestão pública, parece utopia, né? Porque o que a gente escuta muito, nós como professores? Eu sou da área de treinamento, o Bernardo das escolas. Nossa, vocês da teoria, vocês são utópicos. Não é isso que a gente escuta? É verdade. Vocês vivem meio no mundo de Bob. A prática é diferente. A prática é diferente e tal. Quando você decide para Harvard, o que você foi buscar? Assim, que você falou assim, cara, eu preciso desse plus. Primeiro, é importante dizer que eu acho que eu encontrei mais do que eu imaginei buscar. Né? Porque, claro que eu fui atrás de conteúdo. O curso, a especialização era de PPPs e infraestrutura. Como as PPPs podem ajudar em serviços públicos melhores. Então, aqui no Brasil, nós temos a noção de que a PPP ela vem para resolver um problema que é a falta de capacidade de investimento do poder público. Então, poxa, a gente não consegue fazer um viaduto? Vamos chamar a iniciativa privada, pôr um pedágio, esse pedágio paga ela em 40 anos e a gente não sangra o orçamento. Lá, e aí eu já tinha lido muito a esse respeito, a noção de PPPs, de inserir a iniciativa privada no poder público, é por outro motivo, que é a qualificação do serviço público. É trazer especialista para melhorar o serviço. Não é só questão financeira. Claro que a questão financeira é importante, mas não é o objetivo principal. E claramente eles falam, se for só por dinheiro, pode ser que não dê certo.
Né? Para cuidar de água, tem que ser alguém que entenda de saneamento. Se for estrada, tem que ser alguém que tem expertise em infraestrutura. Não adianta só a questão do eu tenho recurso. Quantas estradas você fez na vida? Nenhuma. Vai dar errado. Você não vai saber o aeroporto, qualquer dos exemplos, né? E aí a gente analisou casos pelo mundo todo, né? De PPPs que deram certo, PPPs que deram errado. Por que deu errado? Por que deu certo? Inclusive, o Brasil teve um caso lá que foi analisado nessa especialização, que foi o do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E é tida como uma PPP de sucesso. É um bom exemplo. Olha aí, Rio de Janeiro. Então, é tida, porque o aeroporto melhorou o serviço. Também o privado está recebendo aquilo que permitiu dessa concessão, enfim. E eu pude citar o nosso exemplo aqui da água e do esgoto de Santo André, que a gente fez também. Não era uma PPP, mas foi uma concessão, né? Que foi para a Sabesp e que, tirando a questão da dívida, né? Que era algo necessário para a cidade, mas que o serviço a gente passou de 27% para 95% de tratamento de esgoto em 3 anos. Né? Então você vê que como essa coisa do expertise, de trazer essa agilidade, essa eficiência e também o expertise da iniciativa privada dá certo. E é um instrumento ainda pouco utilizado no Brasil. Né? Então, o que eu esperava encontrar é algo que pudesse ser aplicado aqui. Apesar desse paradigma de que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu acredito cada vez menos. Em especial, porque nesse tipo de curso e de especialização executiva, quem estava lá eram CEOs de aeroportos, eram ministros, eram secretários executivos. Tinham 16 países na minha turma representados. Nossa, que legal. 16 países, uma visão. E eu fico imaginando, né, vocês que são da área de educação também, imagina o que é dar uma aula sobre gestão pública. O pessoal tão diverso, né? Para realidades. Tinham lá, na minha turma, aí no meu grupo de estudo, tinham 3 africanos. Né? Quênia, Etiópia e a Libéria, que estavam lá representados. São realidades diferentes dentro da própria África. Então, e o professor consegue ali, de alguma forma, ter uma linguagem, uma teoria universal para se encaixar em tudo isso. Ao mesmo tempo, tinham da China, tinha de Singapura, que é a grande bola da vez aí de desenvolvimento, americanos, canadenses, enfim, do mundo todo. Né? Então, foi muito rica a experiência e acredito que contribua sim para essa formação. Vou continuar ainda agora que eu abri essa porta, né? E para mim foi muito orgulho, porque nunca um gestor público do ABC tinha tido essa oportunidade de levar o ABC para Harvard, né? Em especial Santo André. Então era algo que até para mim era meio distante, meio até intocável, assim, né? Você ouvia lá que era... E não, a gente vê que tem caminhos, lógico, passa ali por um processo seletivo até intenso, mas que agora que a gente abriu essa porta, eu quero explorá-la ainda mais, porque, como eu disse no início, acredito nessa política com conteúdo. Né? Acredito na gestão pública estudada, planejada, organizada, longe desses extremos que a gente está vendo, que, ao meu ver, empobrecem a discussão. Né? E some, né, o papo, né? Porque não dá mais para conversar. Antes, né? Na véspera de eu embarcar para Harvard, que eu fui dia 30 de abril, tava aquela polêmica da cor da camisa da seleção. Brincadeira. E eu falei, eu fico inconformado. O Brasil não tem mais pobreza, não tem reforma tributária que precisa ser discutida, a reforma do Código Penal, não tem nada para discutir. Quando o assunto... É vermelha ou amarela a camisa da seleção brasileira, que não tinha nem técnico, agora ainda tem. E o que o técnico vai ser nem brasileiro. Não. E assim, né? Quando o assunto principal que não é o IOF, não é o aumento de IOF, e a separação da Virgínia... Não é isso? Tá errado, né? Alguma coisa tá errada. Então, a gente acredita nisso. E assim, e eu não esperava, Inácio, só para também até como curiosidade, né? Porque teve muita curiosidade, as pessoas me perguntaram muito como é que é. Eu não esperava, primeiro, a estrutura que é universitária, que é Harvard, no caso, metade fica em Boston, né? Metade fica em Cambridge, o Rio divide, até fiz uma brincadeira, né? Que aqui tem do outro lado do Rio também. Né? E a estrutura não só física, mas que recebem um mundo lá. E o quanto essa diversidade de visões, de expertise, faz com que a própria universidade seja a melhor do mundo. Né? Ela se autoalimenta, porque quanto mais estrangeiro, quanto mais gente de fora, quanto mais visões, quanto mais CEOs... Né? E presidentes e ministros e aí eu fui para a escola de governo, mas tem também a Harvard Business School,
que é para iniciativa privada. Né? Inclusive tem um prédio lá que é do fundador do BTG, o único brasileiro que foi homenageado. Mas tem o Bill Gates, tem o Steve Jobs da Apple, saíram de lá. Então, isso para mim foi algo que eu não esperava, do quanto isso enriquece a discussão. Os 16 países representados, né? Para nós isso não é muito comum, né? Para nós aqui do Brasil. A gente não tem nenhuma universidade que recebe tantos estrangeiros que vêm aqui o tempo todo abastecer de informação. Então é uma troca. Né? Agora, você imagina que chique será, agora no segundo semestre, um prefeito estudando gestão pública em Harvard, ABC Talk Podcast fazendo uma temporada de 1 mês em Boston, na Emerson College, o Bernardo representando o ABC Talk e eu os projetos de Media Training, que eu vou fazer a base do meu projeto de Media Training, que é o doutorado, com as bibliografias que tem de Media Training de Harvard. Ó, que legal. Então a gente vai ficar muito chique lá, hein? Chique, a gente vai ter muito tricô para trocar. Que legal. Inclusive, né, eu estive lá representando o Brasil num encontro de oralidade, falando sobre Media Training via a Universidade de São Caetano. Então, que legal. A gente foi muito elogiado como que a gente trabalha a nossa oralidade, como que a gente constrói nossas mensagens. E tem um morador de Santo André que quando ele viu que você estava indo para Harvard, ele tem uma empresa de chofer, que tem um nome que eu esqueci agora, mas que é o Ricardo. Ele falou assim: ô Inácio, você não tem como me pegar o contato do Paulo Serra, que eu quero oferecer para ele a estadia de eu ser o chofer dele, ia ser um prazer. E aí acabou não dando certo com a agenda dele com a sua, mas da próxima vez você vai pegar ele tem um trabalho com segurança, com chofer, ele pega o pessoal num jatinho, e ele tá muito bem. É um menino de 29 anos, que é um case de sucesso e foi nosso aluno na Universidade Anhanguera. Olha só, que legal. Não, então, ser um prazer. Olha só, o Ricardo, você falou que eu não iria dar o seu recado, eu estou dando o seu recado aqui. E quem sabe a gente faz um encontro. Não, e teremos próximas, porque agora, como eu disse, a gente abriu a porta e Harvard dá a oportunidade para você se tornar especialista fazendo 3 cursos executivos. Né? Então eu fiz a primeira fase. Quero finalizar, eu tenho 6 anos agora para isso, para ter esse título também de especialista, que é importante. Ajuda na prática, mas é bom para qualificar, como eu disse, o debate de uma forma geral e a nossa região. Agora, Paulinho, como você falou, lá a coisa é um pouquinho diferente daqui, as PPPs, né? Sim, a visão é diferente. A visão é diferente. Como é que a gente coloca especialistas em áreas dentro de estatais para presidir ou para fazer alguma coisa assim? Se para governar você precisa colocar o partido X ali, o partido Y aqui. Então, esse é o grande desafio. Acho que tem 2 grandes desafios que né, de maneira resumida aqui. Primeiro, a questão da regulamentação das PPPs no Brasil, que ainda a gente está engatinhando. E aí, quando você não dá estabilidade jurídica, quando você não dá segurança jurídica, é claro que um investimento de 30 anos fica muito mais difícil para você trazer players que vão ali dedicar o seu expertise, o seu dinheiro, né? Porque é um prazo longo para um país que ainda tem impeachment direto, que às vezes quando muda o governo muda toda a linha de direção de planejamento. Então, nos países que usam mais esse instrumento e que estão com a democracia e os processos governamentais de políticas de Estado mais definidas, a lei, a regulamentação das PPPs, elas têm já um fechamento, uma estabilidade que dá total segurança para quem quiser. E a segunda coisa é esse desafio da gente, e a gente evoluiu bastante, em especial a partir do governo Fernando Henrique, na criação das agências reguladoras, que são os órgãos para regulamentar, como o próprio nome diz, e para controlar a iniciativa privada e as concessões dentro do poder público. E é nessas agências que muitas viraram, sem dúvida nenhuma, a instrumento de barganha política, que a gente precisa separar. Separar, precisa. Né? Se a gente quiser, de verdade, ter iniciativa privada dentro do poder público, auxiliando o poder público a melhorar a qualidade do serviço, a gente precisa fazer com que essas agências reguladoras funcionem. Né? Funcionem. E aí tem que trazer especialista.
Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Não tem, eu não sou contra os acordos políticos, pelo contrário, sou um político, me orgulho disso, pratico a boa política, e a política está presente em todo o dia a dia. Desde que você dá bom dia para a esposa, já é um ato político. Né? Da forma que você dá bom dia, você dá bem-humorado, mal-humorado, já vai dizer alguma coisa. A gente tem essa experiência política. Né? Então, a gente entende isso, Paulinho. O que é uma plenária, vocês sabem disso. O que vai ser a pauta do agora, dia. A questão que precisa mudar é a cultura. E a gente fez isso em Santo André de alguma forma, mesmo antes, né, de ter essa experiência lá, de mesclar o técnico com o político. E os partidos têm quadros para indicar. Basta o governante, basta o executivo exigir. Né? Da mesma forma que a gente quer a iniciativa privada dentro do poder público para trazer o seu expertise, fala para o partido político, o espaço aqui faz parte, tal, não tem problema. Mas me dê 3 nomes aí para escolher. Deixa eu ver o currículo. Ver se o cara tem experiência na área. Isso pode funcionar, não é impossível, não está tão distante assim. Não pode ser o acordo político puro, só pelo fato de, eu te ajudei na eleição, põe qualquer um lá. E não funciona. Né? Mas dá para mesclar isso, muito bem. Né? Você já chegou a negar alguém que algum partido veio para você? Esse nome aqui eu quero. Esse sim, não dá? sim, conceitualmente sim. Né? Não, pontualmente não é nenhum nome direto, mas da forma. Eu falei, olha, precisa estar preparado. Você me indica aí, me dá 3, eu escolho. Né? Porque tem plano de meta. E aí, quando você regulamenta, Bernardo, você tira o aspecto pessoal. Não fica subjetivo. Fica objetivo. Você tem capacidade de entregar isso? Tenho. Acabou, né? O currículo ali, é isso, a competência, entendeu? Né? É isso. Então, acho que tem um caminho. Não é simples, porque nós estamos num momento, como a gente já disse aqui, muito polarizado, muito radicalizado, do nós contra eles, né? E parece que eles se retroalimentam, né? A esquerda radical e a direita radical parece que se retroalimentam. Se fala pouco de gestão no Brasil, mas a gente tem que continuar martelando nisso para mudar. Sabe que a gente entrevistou um cientista político aqui, o Rafael Rezende, e ele se coloca como centrão. E normalmente quem é de centrão é taxado como o cima do muro, né? Cima do muro, né? E ele falou assim, não, realmente eu sou em cima do muro, porque é a única posição onde eu consigo enxergar os dois lados. Sim. Se eu cair de um lado ou do outro lado do muro, o muro está na minha frente, eu não enxergo mais. O centro ele tem que ser sinônimo de equilíbrio. E não de você não ter posição. É diferente. Você pode ser de centro e ter posição. Não é neutro. Que é uma outra história, né? É uma outra história. Você não dá opinião sobre nada também, vê o vento para onde sopra e ir, aí não. Né? Porque eu acho que existem dos dois lados coisas boas. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que dá para fazer política de controle de gastos, de responsabilidade fiscal, de boa gestão, com uma rede de proteção social, né, cuidando de quem mais precisa. Isso parecia que era antagônico. A gente chegou num determinado momento, parecia que né, para ser didático aqui, a direita cuidava de gestão e a esquerda cuidava das pessoas. E não é nenhuma coisa nenhuma. Tem que fazer as duas coisas, dá para fazer. E aí como é que a gente faz? É equilíbrio, centro. Né? A mesma coisa, desenvolvimento econômico versus preservação do meio ambiente. Será que quer dizer, se o país crescer, vai desmatar tudo? Não é assim. Né? Então a esquerda fala, né, defende, está vendo aí a polêmica da própria Marina, né? E aí a direita, não, vamos, né, os ministros aí dos últimos governos lá, ficaram com essa pecha, né, de querem desmatar tudo. Buscar o equilíbrio. Desenvolvimento econômico não é desrespeito ao meio ambiente, dá para fazer isso com sustentabilidade, né? Então, eu ouvi um deputado falando assim para ela: se você fosse ministra na época da construção de Brasília, nada disso aqui estava de pé, filha. E isso aqui ia ser tudo. Não ia poder matar nenhum calango. É claro que é um exemplo, né, pequeno, né? Mas estamos falando de conceito, né? Mas o Carlos Gomes, nosso aqui, tombado pelo patrimônio histórico, tombado o telhado, tombado a boca de cena, tombado vários elementos do Carlos Gomes, e ele estava caindo. Você se lembra? Sim, lógico. Sim. Eu lembro bastante. Nós fizemos um baita projeto moderno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi premiado o projeto, de agregar valores modernos para ele ser mais dinâmico na sua ocupação e preservando tudo que estava tombado. Ganhamos prêmio com isso. Então é possível.
Sim. fazer. E está lá sendo utilizado. Quantas memórias não estão sendo criadas? A gente vê muito na Europa, né? É muito. E ganhou o prêmio, né? Ganhou o prêmio, fica, né? A fachada antiga com tendência mais moderna. A própria Harvard é assim. Universidade é de 1636. Nossa, Os prédios são antigos, mas você entra, parece um coworking, parece uma loja da Apple. muito super bacana. moderno, super bacana, mas você olha a estrutura fora, toda mantida. Tem a história, A parte histórica. com o Exato. desenvolvimento, né? E aqui a Exatamente. legislação é mais travada para isso. Muito então. mais travada, porque a gente ainda não está, talvez, nesse grau de evolução e tem esses conceitos que foram colocados historicamente como antagônicos e a meu ver, não são. E na política moderna não é. E fora os gastos, né, Paulinho? Que não dá, às vezes, o cara fala assim, tá tombado, tá isso. Fala assim, cara, quem que vai pagar? É a gestão pública que vai pagar todos esses gastos que não cabe, né? E além disso, né, se não tem uso, eu acredito que a preservação ela não pode ser empecilho para o uso. Né? Porque se não tem uso, o próprio patrimônio histórico vai se deteriorar. O Carlos Gomes só não caiu, literalmente, fisicamente. Ele só não foi demolido, que ele seria demolido, por uma mobilização da cidade. Né? Porque ele estava lá fechado há décadas e ele quase virou um estacionamento. Sim. Porque iam demolir os muros mesmo e acabar o Carlos Gomes. Eu estou citando o Carlos Gomes porque é muito didático para a gente entender. E tá lá, né? E tá lá. Aí teve o Conchita de Moraes, agora o museu que a gente começou e o nosso prefeito Gilvan vai entregar. Então é isso. O museu vai ser mais moderno do que era, mas tudo lá está preservado historicamente. Ninguém apaga a história. Aliás, a gente aprende com a história. Eu penso que o Paranapiacaba vai ser pior ainda, então. E a gente evoluiu tanto lá com o Picarelli. A vila é outra hoje. Né? Evoluiu muito, preservando também. Pelo contrário, a gente, com o desenvolvimento, a gente conseguiu mais recursos para resgatar aquilo que estava perdido. Sim. Primeiro campo de futebol do Brasil foi o Charles Miller, morou na vila com a família até cedeu lá a bola, a mala dele ali, que ficou ali, a gente fez um museu ao lado do campo. Então isso estava ali, era um matagal o campo. Não pode mexer. Não, pedimos autorização, aprovamos o projeto, mantendo tudo que é tombado. Então, esse é o tipo de política que a gente defende. Inácio, vamos faturar um pouquinho? Senão vamos não dá para trazer pessoas assim. Ilustres, né? Como prefeito, né? Vamos lá? Vamos falar primeiro da Trastevere. Não é da Trastevere. É da Scala. Estou pulando já. Você escalou, né? Você escalou para o terceiro patrocinador. A Scala que é responsável por esse estúdio magnífico que estamos aqui, né, Inácio? Muito bem. Isso aqui é a nossa casa agora, né, cara? Muito obrigado, Scala. É isso aí. Sempre tem um Scala que cabe para você, né, Inácio? Gente, a gente está fazendo um network legal, que você que quer conhecer um dos projetos da Scala, aí, só entrar nas redes sociais da Scala, olha lá, EXK, tá? Entendeu? Viu um empreendimento que você quer? A gente está tomando um café com o Renan. A gente está brincando que é o café com o rei da Scala e a gente pode até fazer bons descontos para o empreendimento que você quer. Então não deixe de chamar a gente para a gente fazer um network e um café na Scala. E esse que você está vendo aí agora é o Douro, que fica na Rua das Figueiras, no bairro Campestre. É uma joia da coroa da Scala, tem até piscina coberta, Inácio. Cara, é um clube muito bem feito, viu? Parabéns aí. É isso aí. E também temos que agradecer aqui ao nosso Shopping ABC, né? Que também é culpa deles a gente tá aqui, né, Inácio? Olha, o Shopping ABC é a nossa casa, você que é 50 a mais, a gente chama de mapping. É um centro comercial que todo mundo gosta. Ele tem aquele calor humano, tem a livraria, a leitura que está aqui na nossa frente. Tem muita gastronomia e um que está apoiando muito a gente é o Sushi Oi, que está sempre cedendo para a gente bons jantares. Então não deixe de participar aqui, vir até o Shopping ABC agora com o ABC Talk Podcast, você pode fazer a sua selfie, você pode vir curtir conosco. E lembrando, hein, Bernardão, às segundas-feiras do mês de junho, estamos com o nosso braço social, o ABC Talk, eu e o Bernardo e o Maurício. Estamos dando oficinas para jovens de 14 a 16 anos que queira saber como apresentar um podcast. Então a gente está usando o espaço de convivência, o nosso estúdio, para dar oportunidade. E esse mês a ONG escolhida foi a ONG do Bem, lá do Parque João Ramalho, que está sendo legal. Você curtiu da aula lá, meu? Muito legal, muito legal. É isso aí, gente. Também venha conferir a exposição imersiva da Alice no País das Maravilhas no piso G1.
até dia 8 de junho. Muito bem, Shopping ABC. Trastevere Inácio! Trastevere Inácio! Olha aí, cidadania italiana, a minha tá saindo, hein? Você quer aqui, ó. Eu sou um cidadão, meu amigo. Quer ter o seu passaporte? Imagina ir pra Harvard com um passaporte desse. Italiano? Daqui a pouco eu muito, hein? Eu ainda tô com o meu visto em cima, mas... Não precisa de visto. No visto não... Como é que é? Não precisa de visto quem tem a o italiano. italiana. É que o meu ainda tá valendo, né? Que são 10 anos ainda, né? Mas... Daqui a pouco eu não vou precisar mais. É isso aí, ó. Quer ter um desse aqui, ó, para você facilitar a sua vida? Você que é descendente de italiano até o 3º grau, né? Até o seu bisavô, é isso, Inácio? É isso aí. Você pode ter um desse aqui, ó. Basta entrar lá no QR Code que tá aqui, ó. Que você não faça sozinho. Tem muito picareta no mercado, né, Inácio? Faça com o escritório aqui de Santo André, que, ó, é sensacional. Lá do Edu. E o Edu mandou aqui um kitzinho pro nosso convidado. A Trastevere. Opa, obrigado. Tem um passaporte aí para você voltar para Harvard sem visto agora? Agora você... Obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Tô aqui. Legal. O que mais, Inácio? Vamos lá, Zoioero, olha, você que pensa em uniformes, você não pode esquecer de deixar a sua galera aí com bem, né? Olha só, hoje eu tô de Harvard, o Bernardão tá de Santo André. Lembrando que esse coração quem fez foi a Ana Carolina Serra, a gente sempre dá o crédito para ela, mas como a gente gosta da cidade, a gente pôs coraçãozinho em tudo e a Ana nunca pediu, viu, gente? Pra gente pagar os royalties, porque a gente não consegue pagar nem a camiseta. Ainda bem que ela não pediu, né? Mas o grande barato é que a gente tá ressaltando e mostrando que a gente ama a cidade, né? Zoioé tem aqui camisetas a partir de R$ 58,90 e tem o pique, o que é? Ecológico. É isso aí, as malhas são feitas com 50% de poliéster reciclado de garrafa PET, Inácio. São necessários aí 11 garrafas de 2 litros para fabricar 1 quilo de malha, ou seja, para cada camiseta, 4 garrafas PET são utilizadas. E já que estamos falando de sustentabilidade, da outra vez você ganhou um moletom, agora você ganhou uma camiseta. Que legal, obrigado. Eu vou vir mais aqui. Agora só falta te dar a calça, né? Eu amo Santo André. Meu coração ela já tem, né? Agora tem dois, é isso aí. Zoioé. É isso aí. Vou falar também da cervejaria Orbit, Inácio. Quantos sabores de Orbita são, Inácio? 7 cervejas. 7 cervejas. É isso aí, essa aqui é a Talk Beer. Pera aí, deixa eu pegar primeiro aqui a Saturno, Inácio. Que chama órbita porque todas as cervejas têm o nome de um planeta do Sistema Solar, certo? Essa aqui é a IPA, que é a Saturno. Você gosta da IPA, Inácio? Gosto, cara. Eu gosto da cervejinha IPA. E lembrando que se for dirigir, não beba, hein, meu amigão? Beber com responsabilidade. E a cerveja artesanal, né, Bernardo? Ela tem um toque de bebericar. Não é pra você aí se embrigar e ficar malucão, não, hein? Vai bem com o que uma IPA, Inácio? Vai bem com uma carne. A IPA vai bem, às vezes, com um bom tira-gosto. E alguns gostam até de comer com um queijinho, viu? Então, é só saber dar o tom certo da comida aí. É isso aí. Quer uma órbita na sua casa? Entra no QR Code que está aparecendo aqui em cima para você. E nós temos a cereja do bolo, que é a nossa cerveja, Inácio. Meu amigo, paladar, você achou né? que a gente não ia estar chique? Ó, a cerveja do Talk. Talk Beer, que é a Red Ale, que não é nem tão leve e nem tão ácida assim como a BC Talk. Nem tão leve nem tão ácida. Tá certo. Né? Você toma cerveja, Paulinho? Eu tomo um pouquinho, não sou muito cervejeiro não, mas Talk. Quando tá calor é gostoso. Obrigado, viu? Obrigado. Espero que você goste. Legal. Obrigado. Parabéns. O que mais, Inácio? Deville Despachante, licenciamento, IPVA, multas, transferência e tudo mais. Tá com problema aí no carro, tá devendo documento, entra lá em contato com as Jaques, porque as duas sócias chamam Jaqueline, tá? Então são as Jaquelines. Conversa com o pessoal da Deville e saia desse problema aí de não ter um documento, ficar aí todo com medo de passar numa blitz. Resolva com a Deville Despachante. É isso aí. Obrigado, Deville. Obrigado, Fernando Maita. E aqui os nossos apoios, né? Quem apoiou a gente e fez com que esse estúdio acontecesse, né, Inácio? Temos aqui a Elisete Fernandes, Design Interiores, que fez toda a parte de designer. RS Design, que cedeu os móveis pra gente aqui, também de Santo André. Paola Trentin, Inácio, que arrumou toda a parte técnica pra gente aqui, né? Que mais?
Muito bem, Balderi Pastiarte, que fez o nosso coquetel de lançamento. Paulinho, você não veio, você perdeu, hein? É a Balderi deu um arraso aqui, vinho e queijo para todo mundo. Você não pode deixar de curtir a melhor Pastiarte do Grande ABC, quiçá do Brasil, hein? É isso aí. Todos os projetos da Elisete Fernandes são nome de árvores. E nesse aqui é o denominado Projeto IP. E quem cedeu os IPs que estão aqui fora, atrás do nosso convidado, atrás aqui da gente tem um IP, representando o IP, foi a Bananeira Garden, Inácio. Muito obrigado, gente. Quer fazer paisagismo? Procura lá Bananeira Garden. E é isso, Inácio. É isso. Paulinho. Tem a Casa das Cuecas ainda. Esqueci da Casa das Cuecas. Tá sem cueca, meu? Pois é, esqueci da Casa das Cuecas. Gente, muito obrigado, pessoal da Casa das Cuecas. Olha, a gente entrou lá, fizemos merchan e tem muita roupa. Você que gosta de malhar, tem muitas peças que você vai curtir porque tem uma malha especial. Tem peça lá que você pode usar uns 3 dias e ela tá ainda cheirosinha. Eu duvidei e vou usar uma na academia e vou mostrar pra você. Não a cueca, né, Inácio? Usar a cueca 3 dias também não, né? Não. A cueca a gente faz aquela, né, de igual motociclista, vira do avesso e vai usando dos dois lados, o refil, né? É isso aí, gente. Obrigado a todos os nossos grandes apoiadores. Paulinho, ó, tem 3 coisas que a gente tá vendo no seu Instagram e acompanhando com você. Você tá falando muito da questão, olha, o motoboy como transporte. Sim. Mototáxi. Mototáxi, né, que seria. Esse seria um tema, né? Você tem discutido muito a questão da segurança, das leis, né? Poxa, a gente tem que pensar nas leis porque você até como prefeito falou assim, poxa, às vezes a gente fica de mãos atadas, né? É verdade. E o outro momento é a questão da discussão que a gente está falando aqui. Pô, tá raso, né? Vamos começar primeiro pelo mototáxi. Você é a favor do mototáxi? Inácio, eu, para falar a verdade, eu ainda não cheguei a uma conclusão, porque é difícil decidir. Né? Um joguinho. Principalmente nas grandes cidades. No interior do Brasil e em outros estados, isso já é liberado, é uma prática. Só que os índices de acidentes, principalmente acidentes fatais, é muito baixo. No trânsito da região metropolitana, e em especial da cidade de São Paulo, como é que a gente mede, né, o risco e vai aumentar o número de acidentes, não tem jeito. Ao mesmo tempo, você facilita o acesso ao transporte mais barato, mais rápido para o trabalhador, principalmente para quem mora em locais extremos, né? mais longe do próprio trabalho, porque tem isso ainda, né? Dentro de São Paulo tem gente que para trabalhar tem que se deslocar 40, 30 quilômetros, demora 3 horas. Então, assim, se por lado da mobilidade, sem dúvida nenhuma, uma solução mais barata, mais rápida, do ponto de vista do tempo de viagem eficiente, não dá para a gente ignorar a possibilidade de ampliar e de aumentar o número de acidentes, em especial fatal. E quando a gente fala de perda de vidas, não dá para ter flexibilização, né? Então, se eu for defender um modelo hoje, para não ficar aqui, como a gente falou, em cima do muro, né? As cidades hoje tem um equipamento, que a meu ver é um equipamento interessante, que são as faixas azuis de moto, que a gente implementou, inclusive foi a primeira cidade fora da capital, né? Foi a segunda cidade do Brasil que implementou, foi Santo André, e agora já tem outras cidades do ABC, o Gilvan está ampliando. Mas talvez se a gente conseguisse regulamentar isso, para de alguma forma criar grandes corredores de faixas azuis na cidade, e esse mototáxi fosse exclusivo dessas faixas azuis, talvez fosse uma solução, né? Então, se eu hoje, né, se eu fosse implementar algo, eu pensaria, não é fácil, não é simples, mas como tem o corredor exclusivo de ônibus, e isso cresceu muito como tendência da mobilidade, por que não a gente pensar no corredor exclusivo para moto? Né? E aí isso poderia ser ampliado. Agora, como é que fiscaliza? Aí é uma outra discussão. Então, não é algo fácil. Tá com mais de 1000 votos lá na minha enquete, vamos dizer assim, né? Que eu coloquei os prós e os contras. Não, 70% é a favor. A maioria é a favor. Tá. Né? Mas eu coloquei esses dois lados, né? Aumento de acidentes e ao mesmo tempo acesso à mobilidade mais rápida, barata. E a gente vê que as pessoas, a grande maioria, quer sim que isso seja regulamentado e que seja implementado. Mas é uma discussão que eu acho que precisa evoluir um pouco mais. O Tarcísio tinha aquela ideia de colocar chip
de regulamentar, saber quem são essas pessoas, Sim. saber ter um mapa. O que vocês acham disso? Isso seria legal? Seria tolir o direito de ir e vir? Então, tem todos esses papos. Tem uma discussão também aí da sua liberdade, né? Até que momento você pode ser monitorado, né? No cumprimento da sua função ali, talvez sim. Né? Hoje, por exemplo, os ônibus de Santo André são monitorados, 100%. Eu instalei GPS em todos quando era prefeito. E aí, naquele período, o próprio motorista estaria de alguma forma monitorado. Isso melhorou o serviço, a pontualidade. A gente sabe se o ônibus correu, parou no ponto, Nossa, não parou no isso ponto. Maravilhoso. Né? A pessoa reclamava, o motorista não parou, a gente ia ver lá. Às vezes teve muitos casos que a gente falou, não, parou sim. Né? Aí isso diminui também, aumenta a qualidade do serviço. Né? Pro caso de moto, muitas vezes tem uma mistura, né, do uso pessoal com o próprio Uber, né, hoje. As pessoas usam o carro para trabalhar e também é o carro de uso pessoal, às vezes, desse profissional. Então, como é que a gente difere isso? Liga, desliga esse chip? Né? Paulinho, agora, eu acho que eu tenho uma tese para isso. Tudo que é serviço público, e aí, conceito geral, na minha opinião, tudo que é serviço público, quanto mais monitoramento e transparência, melhor. Né? Eu acho que qualifica. É que é diferente, porque o ônibus Né? é público, o ônibus não é da pessoa. Sim. Então, Mas eu tenho uma diferente. tese nisso. O pessoal aí tem medo de no final do dia a mulher pegar e falar assim, deixa eu ver o extrato de onde você foi. Quanto tempo você ficou lá no barzinho? Pra onde você foi? Então assim, o pessoal tá com medo do extrato da esposa, cara. Mas é uma discussão que ainda precisa de a gente tem essa discussão com as câmeras, né, de monitoramento, por exemplo. Aqui em Santo André nós triplicamos o número, né? Até onde isso... Hoje nós temos um sistema em Santo André de busca de carros que a gente consegue traçar nos últimos 6 meses o roteiro dos carros na cidade. Claro que isso é utilizado para carros produto de furto, de roubo, fugitivos, etc. Mas isso está em prática hoje, né? A gente dá para saber... Então não é nada absurdo, né? Não. Monitorar, saber. Eu acho que seria um ato de segurança. Sim. Quem quer trabalhar, né? Brincadeiras à parte aqui. Quem quer trabalhar, eu acho que não teria problema, né? Você que é um Uber, você tem ali o seu trajeto do que e você volta fez. àquela questão da regulamentação. Se tiver regras claras do jogo, É bacana, né? deixa de ser subjetivo. Né? O que não pode ter é um mau uso dessa tecnologia. Mas ainda cabe muita discussão. Mas ainda cabe discussão, eu concordo. Muito novo ainda. É igual quando o Uber entrou, né? Tipo... Agora, não dá pra precisa- gente simplesmente também tapar os olhos e dizer que isso não vai acontecer. Uber é uma tendência mundial. Essa nova geração... Olha quem chegou aí, ó. Quem que chegou? A Maria. A Maricota. A Maricota. Essa nova geração, né, digo nova, não é a minha, não é a de vocês, que vai tirar a habilitação agora, eles valorizam menos a questão de ter um carro. Eu lembro Sim, que na minha sim. época, o sonho principalmente do moleque, era ter carta, pô. Na hora que batia o 17, Não é isso? o coração. Meu filho de 19 anos falou pra mim, eu só tirei carta porque você me obrigou. Olha aí, tá vendo? Ele falou isso pra mim. Hoje já não. Por quê? Porque tem mais facilidade. Eu fiquei lá em Boston, cara, o Uber lá funciona como um relógio. Assim, maravilhoso. Você sabe, né? Toda a segurança, tranquilidade. Então é uma tendência mundial. Não adianta a gente fechar os olhos. Mas no Brasil, como sempre, carece de mais discussão, a meu ver também. Legal. Eu tenho uma pergunta, Inácio. Qual? Onde será que está Paulinho Pistola? Sumiu o Paulinho Pistola, já percebeu? Eu acho que o Paulinho era amigo dele. O Paulinho da outra vez falou assim, não, eu não sei quem é, Onde não. será que está Paulinho Pistola? Cara, Foi ele pra sumiu. Harvard também, Será que ele será? foi pra Harvard? Será? Ele fez, cara. Pois é. Ô Paulinho Pistola, onde está você, viu, cara? Precisava ter agora um Gilvan Pistolinha. É um Gilvanzinho, né? Né? A gente criou o Melchior Pistolinha, você lembra? Agora, quem sabe? É isso aí. Vamos ver umas fotinhas então, Inácio? Opa, tem vamos uma lá. foto aqui de um cara que foi pra Harvard, Inácio. Sério, Deve ter cara? muita história pra contar de Harvard. Conta aí, Inácio, o que você falou? Ah, ele que é o convidado. É verdade. Ô, vocês colocaram a minha foto, não tem nada a ver, pô. Ô, gente, mas... Envelheceu, hein? O Inácio envelheceu. Eu envelheci, tá vendo? Eu não fui prefeito, gente. E não faz muito tempo, isso é 2020. Foi antes da pandemia, foi 2019. Eu cheguei no Brasil mas todo mundo, Bernardo, tem que colocar a mão lá no pé de... É verdade. Isso é tradicional. Essa é a foto tradicional. Esse é o campus o mais antigo, né? Eu só fiquei nesse campo. Eu não fui pro outro lado do rio. Não foi. Tá. Eu fiquei
em Boston, e fui para Emerson College, que é a primeira escola de oralidades eles têm uma briga de quem é a primeira e tal, né? Mas é igual o samba. Onde nasceu o samba? No Rio de Janeiro ou em Salvador, sabe assim? Ninguém sabe. Mas eu fiquei em Harvard e na Emerson College. Legal. Quando eu fui pra Nova York, eu tinha que pôr a mão em outra coisa lá, Inácio. Sabe o quê? O quê? No saco do touro. Pra dar sorte, né? Mas deu certo. Olha, você ficou rico. Tá. Eu virei pesquisador e você ficou rico. Pois é. Agora sim, olha lá. Olha aí. Ela. Crachazinho. Isso. Que legal. E aqui é o diploma, é isso? O diploma é o primeiro. E a turma, foto da turma. Cara, que legal. Esse é o coordenador do curso, que é um dos papas hoje, Akash Dep. É um dos papas hoje de PPPs no mundo. Que legal. Ele é indiano. É indiano, mas está radicado nos Estados Unidos. É incrível, cara, incrível. Legal. E fora o network, né, Paulinho? Total, é muito legal, muito, né? De poder fazer esse benchmark, né? E é 100% inglês? 100%. O grupo tá ativo aqui, o grupo 60 e poucos alunos, então todo dia troca ideia, tá aqui, o grupo de WhatsApp hoje facilita, né? Então tamo lá. E aí você desenrolou bem o inglês e tal? Eu tinha uma boa fluência, mas do dia a dia, né? De falar, assim, né? Eu estudei, não era mais novo, mas eu fiz um intensivão técnico, porque tem uma diferença enorme, né? Sim. Eu não conhecia muitas das palavras, como eles mandam os casos antes para você poder ler, então em cima disso. Agora, também tem um cuidado, né, dos próprios professores, porque como tinha chinês, canadense não, porque é a língua, mas chinês, africano, brasileiro, porto-riquenho, Sri Lanka. O problema é entender o que esses caras falam em inglês. E aí a gente percebe que eles dão uma freada no inglês americano para deixar mais compreensivo para todos, né? Exatamente. Então no começo foi difícil, mas depois foi mais tranquilo. Legal. Olha lá, olha business. que bonito. A Santa Terezinha ali do outro lado. Aqui, ó. Esse Charles River. Não é o Tamandatei, mas é o Rio Charles. E ali na Business School, que é outro lugar, a gente teve uma palestra, uma só, porque aí é da iniciativa privada, né? A escola de governo é do outro lado. Mas a gente foi numa palestra também, uma estrutura incrível, a Business School. E ninguém fala muito, fala assim, olha, eu queria conhecer Boston, né? Mas não é um lugar maravilhoso, né? É maravilhoso. E tem uma questão, né? Que aí eu brinco que talvez Nova York seja São Paulo e Boston pode ser Santo André, que é o pertencimento. Como grande parte da independência americana nasceu em Boston, e o americano é muito patriota, né? Ele tem esse apego, né, aos símbolos, à terra, né? Boston é muito respeitada e o morador e a moradora tem essa coisa de defender a cidade, a região metropolitana ali de Boston, como algo para ele inegociável, né? Então tem essa cidade muito viva, além dessa questão acadêmica que enriquece, sem dúvida nenhuma, o debate. É muito legal, é muito legal. Legal. Olha o professor. Aí é na Anhanguera, né? aí é de volta. Fala aí, mal, que eu acho que tá repetido aí, isso. Aí é na Anhanguera já. Isso aí foi aplicando um trabalho aí, o trabalho em grupo lá, que vocês conhecem bem. Tem saudade, Inácio? Cara, eu tenho, saudade, né? e muita gente às vezes falava assim pra mim, cara, eu lembro, Paulinho, que tinha uma empresa que falava assim, eu não contrato, eu tô falando de coisas de 15, 18 anos atrás, eu não contrato alunos da Anhanguera, que foi a época que a Anhanguera comprou a Uniá. A Uniá. E eu assumi o curso de gestão de pessoas. E aí eu escutei isso. O que eu fiz? Fiz um grupo de estudo e fui visitar as escolas e chamando os gestores. E aí nós colocamos a GRH, que é uma associação de gestores de recursos humanos muito bacana, que está há mais de 20 anos aqui na cidade, para conhecer o nosso projeto. E a GRH ajudava com cases para melhorar o trânsito. Acabou essa coisa. As pessoas começaram a frequentar, ganhamos prêmios por causa disso e tal. Então a gente conseguiu quebrar na época uma objeção das pessoas que tinham preconceito dos nossos alunos, que às vezes que vinham de periferia, que não era de universidades, né, mais elitista no bom sentido da palavra, sem ninguém tem problema e ninguém pode ser infeliz porque tem uma parte econômica boa. E por isso que eu dou muito valor aos alunos da Anhanguera até hoje. A gente tem um carinho. E hoje os cursos são muito reconhecidos, né? Tem muitos cursos hoje muito bem reconhecidos, com boa qualidade. O curso de Direito mesmo é muito consolidado.
Né? Tem até medicina veterinária, Legal. tem odonto, tem cursos interessantes Ainda lá. tá aí. Parabéns, viu, Paulinho? De você estar lá. Não, é uma alegria ver estar lá. Olha aí, ó. Aí, ó. Caramba! Isso aí é a minha ida ao Japão lá, 2005. No tricampeonato do Tricolor Paulista. Só nós temos, viu, Maurício? Só a gente tem, viu? Ih, caramba, ele vai desligar o seu microfone. Tricampeonato. Quantos você tinha aí, Paulinho? Aí, 2005, faz 20 anos atrás, né? Tá. 30 anos. 31. É isso aí, ó. Tava lá, frio do caramba em Yokohama. Né? Eu era vereador já nessa época. Olha aí. Aí eu fui pra lá pra acompanhar. Foi sofrido esse jogo, porque o Liverpool fez 3 gols, né? Sem VAR e o Bandeirinha anulou os 3. Tava correto de anular, mas eram por centímetros, né? A gente fez um gol e segurou. E o Rogério naquela noite inspiradíssimo. É verdade. E aqui loirinha, sei lá. Aqui eu nasci loirinha. Essa foto, esse quadro, ficava na sala de casa, lá no Davi Campista, na Vila Guilmar. Eu cansei dessa foto aí, que eu olhava pra ela todo dia. Falava, quem que é esse menino aí? Era eu. Legal. Olha que mais, Inácio. Olha lá. Ficou legal, hein? Olha aí. Pô, essa aí eu não tinha visto. Viu? Essa aí eu queria ser caipira, mas ficou mais mexicano, né? Eu achei que você ficou mais. Ficou estranho isso aí. Não, Carolina mais que mexicano. fala. Tá meio estranho. nada, Agora é a época, inclusive, né? Por isso que Começou já a festa junina. E aqui é as modas de internet. Muito legal. Modas de internet. Aqui, olha, primeira campanha, é isso? Essa é a primeira. Essa é a primeira de vereador. 2000, esse material aí, nem isso aí era pré-campanha. Isso aí é 2003. Você vê, pesava 20 quilos a menos, dá uma olhada aí, ó. Aí eu fiz até esse bonequinho aí pra ficar como marca, depois ele foi encostado, o bonequinho. Mas era isso, tudo a ver com Santo André. Legal. E vamos falar disso aqui agora, Paulinho, ó. Quer dizer que você está pontuando bem aí, né? Tá aparecendo, né? A gente fica feliz, não por uma questão pessoal, né? Mas pelo reconhecimento do trabalho, né? Porque eu reputo esse 7, em algumas a gente apareceu até com 10. De alguma forma, a gestão de Santo André rompeu os limites aqui, as barreiras, as fronteiras, né? E tá chegando, tem muitos prefeitos que vieram conhecer aqui o trabalho, continuam vindo. Poupa Tempo da Saúde, Moeda Verde, as marcas, né? A solidariedade, a recuperação financeira que a gente fez na cidade. Então, eu acho que esse número me deixa muito feliz, porque mostra que a boa gestão tem espaço ainda na política, né? E Santo André, que era uma cidade com baixa autoestima quando a gente chegou, que não era exemplo de nada, voltou a ser exemplo. Então isso é o que me deixa mais feliz. Questão política, quando a gente fala de governador, de Senado, dessas aspirações maiores, elas não dependem só da nossa vontade. Claro que você tem que estar posicionado, trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, planejar, estudar, mas depende de circunstâncias também, né? De momentos, né? Do que as pessoas esperam, né? Mas nós estamos aí, tá mas lá, o que o Paulinho quer? Eu quero continuar na vida pública. Não saboneta. O que o Paulinho quer? Mas a resposta hoje é essa. Porque, como eu disse, não depende da gente, né? Se eu puder ajudar a melhorar a vida de mais gente com política pública, eu quero... E aí as oportunidades podem surgir, né? Deputado federal, senador, vice-governador, governador, quem sabe. Então, é isso. Eu vou estar à disposição para projetos que façam sentido e que a gente possa ajudar mais gente. Acho que a contribuição que a gente deu aqui em Santo André foi muito legal e a gente quer levar isso para outras esferas. Paulinho, você fala muito de time e equipe. Sim. Se você assume aí uma secretaria, você leva ou um vice-prefeito ou um governador, você leva a equipe de Santo André, vai ter que arrumar outra equipe para Santo André? Não, a gente tá aumentando esse time, né? Mas a gente jamais também vai deixar o nosso prefeitão de Urbana na mão, não, porque Santo André é nossa casa e a gente tem uma equipe hoje muito redonda de gestão, né? Você vê que mudou o prefeito, né? Mas não mudou o modelo. E 90 mais até da equipe tá lá, né? Porque a cidade tem um ritmo hoje que é um ritmo que as pessoas aprovaram. Por isso, inclusive, que escolheram continuar no primeiro turno, né? Mais de 60%. Mas é óbvio, se a gente tiver uma oportunidade, é claro que um ou outro ali a gente vai utilizar porque a gente acredita nisso. Mas também com esses
essas novas portas que a gente está abrindo, né, com esses contatos, isso tudo nos dá também outras perspectivas. Então é esperar um pouco, continuar me preparando, continuar vivendo a cidade, continuar fazendo a boa política, acreditando em boa gestão, e aí as oportunidades aparecem. Agora, um passarinho contou pra gente, o Paulinho, que amanhã você está indo para Brasília porque vai ter uma junção do PSDB com o Podemos, é isso? Isso, quinta-feira, eu estou indo amanhã, mas quinta-feira pela manhã vai ter a votação que muda o estatuto dos partidos para permitir uma fusão, uma incorporação / fusão do Podemos e o PSDB. Isso já está certo? Está certo, a votação é na quinta e a partir daí começa um processo político novo. Juntos, né? Que é um movimento político partidário para dar alternativa às pessoas que querem ficar longe desses extremos. Porque hoje a gente tem poucas alternativas também. Né? Então a gente quer criar um movimento político, não é fácil. Pode ser que não seja para já, assim, no sentido, né, de ocupar cargos mais importantes, mas eu acredito muito nisso. Acredito na boa política, como eu disse, e acredito que esse movimento partidário pode ser uma alternativa. Hoje eu sou presidente do PSDB e a gente está, então, na linha de frente, dentro dos valores que a gente acredita, para que esse movimento político nos dê também força, né? Porque também não adianta você ter boas ideias, você ter bons quadros, ter boa intenção, se o instrumento que o Brasil hoje tem é o partido. Se o partido for muito fraco, você não consegue nem fazer com que essa mensagem chegue nas pessoas. Então esse fortalecimento dessa união é justamente para a gente ter mais força para levar essa mensagem. Paulinho, todo mundo fala que o centro hoje não faz uma oposição. Você concorda com isso? Faz, mas eu acho que é pontual. Mas eu acho que isso é consequência da redução do nível do debate. Porque a gente tinha no passado a polarização entre PSDB e PT, que perdurou por um tempo grande, aí décadas. Mas você via ali aqueles caras no Congresso discursando, falando das ideias, por que não... Por exemplo, por que discordava da privatização do Fernando Henrique? Mas era uma questão conceitual, tinha conteúdo. Você pode até discordar. Sim. Né? Eu, por exemplo, acredito que a privatização foi saudável para o Brasil. Tem gente que até hoje não acha. Mas tinha o porquê não acha. E solução. Olha, o meu modelo é outro. O meu modelo é estatizante. Eu acho que o Estado tem que cuidar da vida de todo mundo. Você pode discordar. Mas tinha um caminho. Hoje, com todo respeito, a gente debate costume. Debate bet, né, que vai lá aquele circo que foi montado. Debate aqui a camisa da cor da camisa da seleção. Isso toma uma proporção maior do que o IOF, como o Bernardo bem falou. Né? Então, eu acho que a falta de oposição é uma consequência da falta de profundidade nos debates. Mas aí você acha que o Juntos vai caminhar para isso? A gente vai caminhar. A ideia, o plano... planejado é isso, a gente criar um movimento partidário mais forte, com mais substância política, no sentido de estrutura também, mais tempo de TV, porque é a forma que a gente tem de comunicar. Para trazer e atrair quadros que querem ficar fora dessa polarização extrema que, a meu ver, empobrece o debate. Esse é o grande conceito dessa somatória. Paulinho, dia 11 de abril de 2012, você lembra o que você estava fazendo? Não. 11 de abril de 2012? Puxa vida. É perto do aniversário de Santo André. Ele é um bom jogador, né? Tá puxando a memória. Vamos ver, 12. Esse é seu primeiro Instagram. Primeira vez que você publicou. Você lembra? É mesmo? Putz, não lembro, não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu namorava a Ana Carolina, olha aí, ó, trabalhando pela revitalização de núcleo 11 de abril de 2012. Caramba, essa eu não lembrava não, é boa que agora não esqueço mais. Mas é isso. Isso aí, você vê só, né? Isso é lá no Jardim Santo André. Você vai nessa rua hoje, está tão diferente, que ela já está asfaltada com esgoto, com água e com iluminação de LED. Que legal. Você vê que legal, né? Era uma subida que os caras não conseguiam subir, porque era de terra aí essa época, ó. Que legal. Chove e acabou. Ninguém mais movimenta 11 de abril. É isso aí. São as fotinhas. Muito bem. Paulinho, se você tivesse que fazer uma pergunta para cada um desses apresentadores, o que você perguntaria pra gente?
qual foi a entrevista que deu mais legal que foi para vocês? E não vale falar que fui eu, mesmo que não seja. Foi a Ana Carolina. Puxa saco. Ó, Você tá precisando de cargo, meu? Pô. E aí, e outra é quais os próximos passos aqui do ABC Talk. Tá certo. Responde aí, Bernardo. eu já respondi, a Ana Carolina. Foi o melhor. Agora responde a outra você. Mas o porquê? É sério? Você achou que foi a Ana Carolina a melhor? Tem que falar isso, né? Aqui, você não pode desmentir agora, né, Inácio? Tá certo. Cara, a Ana foi legal, né? Porque ela estava começando na vida, não na vida pública, porque ela era a primeira dama, mas ela estava começando com um projeto de política dela. Eleitoral, né? E foi legal encontrá-la depois de anos, depois que ela passou a ser deputada estadual e ver o discurso dela hoje, o crescimento dela é uma coisa muito bacana. É nítido, então né? a gente se sente parte disso, né? Então não é jogando um confete, fazendo só porque a gente acha legal. E onde a gente encontra, o que é legal é esse reconhecimento. Pô, Inácio, você lembra quando eu estive lá no podcast? Ou a gente estava ainda mapeando as coisas, eu vendo como que ia ser. Poxa, e hoje ela tira onda. A gente estava no evento do LEAD, como discursa bem, como sabe onde estão as coisas, tem um posicionamento, cresceu. Então, acho que tem isso a ver. Agora, os próximos passos, Paulinho. A gente tem uma turnê. A gente vai para mais 2 shoppings com essa estrutura. Tá. Né? A ideia é fomentar o podcast como uma mídia de podcast para YouTube, onde a gente fale de cultura, exalte os artistas da cidade. Vai dar tchauzinho. Né? Que traga tchau, né? Que traga as discussões políticas, porque nós fomos um podcast, a gente vai entrar até para um ranking aí, que conseguiu falar com todos os pré-candidatos. Que legal. Sendo de esquerda, sendo de direita, sendo e todos tiveram esse o é o mesmo papel, né, mesmo, a função. tratamento. Até a gente ligou, eu não vou nem esconder nome, a gente ligou para a Beth Sirac e falou assim: nossa, Inácio, eu não imaginei que vocês iam convidar uma pré-candidata do PT para vir. Eu falei assim: qual que é o problema? Vocês não compõem a cidade? Foi bem tratada, conversou. Então, a gente quer levar e continuar levando informação, entretenimento e papo sério, né? Legal. Com os CEOs da cidade. Olha, pessoal, vem aí. Muito bem. Paulinho, tirando o Gilvan, que o Gilvan não vale, eu sei que você vai falar aí. Temos bons prefeitos agora nessa eleição aqui no ABC? Temos sim. Eu fiquei no início muito e continuo muito animado, assim. Primeiro com a união dos prefeitos também, que é algo importante, tratar da políticas regionais. Eu tentei tanto isso, você sabe, eu trouxe as cidades de volta, aí saíram de novo. Enfim, o consórcio não teve, nos nossos 8 anos, teve muito idas e vindas. E agora tem uma união importante. E eu vejo prefeitos muito dedicados, porque aí ao meu ver, um lado bom da rede social, porque tem uma certa concorrência, e essa concorrência é positiva, porque quando os políticos concorrem para ver quem faz mais, quem sai ganhando é o morador, é o cidadão, a cidadã, entendeu? Sim. E isso acontece hoje, né? Então eu vejo o prefeito de São Bernardo muito dedicado. Eu tenho o prefeito de Rio Grande da Serra, o Akira, muito preparado, foi nosso gestor aqui na minha gestão por 5 anos, né? Ribeirão foi uma continuidade, né? Então já tem experiência de uma família tradicional. Mauá tem uma questão partidária, né? Eu tenho inúmeras discordâncias com o PT, né? Mas eu não nego que o Marcelo Oliveira é um cara bem intencionado, pessoalmente, né? Eu não concordo com o jeito do PT governar, acho que o modelo ultrapassado, errado, né? Já falamos muito disso. De uma forma geral, o Tite é uma continuidade lá em São Caetano, né? Então tem Diadema, houve uma mudança, a cidade optou pela mudança, o Taca muito dedicado, muito preparado, experiente, já teve no SP Obras, que é, né, imagina, Secretaria de Obras de São Paulo, então tem condição. Então eu estou otimista, viu? Acredito que a gente vai ter aí... Tem bom desenvolvimento. Bom desenvolvimento na região. E como uma cidade cresce, a outra cresce. Né? Não adianta aqui a gente cuidar de Santo André e São Bernardo, Mauá, né? Porque uma cidade fala com a outra diretamente. Os problemas são exportados e importados. Então, não adianta. A gente torce. E o Gilvan, tá indo bem? Tá indo muito bem. Gilvan, eu não tinha nenhuma dúvida, porque...
ele passou, né? A gente falou isso muito na campanha e a gente vê hoje na prática o quanto isso faz diferença. Ele passou por várias secretarias e terminou na saúde, né? Que era um grande desafio, foi um dos ramos da política pública que mais a cidade evoluiu. E ele conhece muito da máquina já, é muito dedicado, muito disciplinado, né? Tem pique, 32 anos, imagina. Né? Um pique enorme, está buscando inovação, está buscando tecnologia, que também é uma tendência. Eu tinha que arrumar a casa, imagina. Eu estava preocupado em pagar salário de médico que estava atrasado 6 meses quando eu entrei. Ele já pode buscar coisas novas porque a casa está arrumada, está muito mais arrumada. Né? Então tá indo muito bem, assim. Tive com ele hoje no almoço, trocar as ideias de como foi lá na Estônia, eu falando um pouco de Harvard, mas a gente vê o brilho no olho que o prefeito precisa, a paixão para que a cidade continue nesse ritmo. Legal. Vamos brincar um pouquinho, Inácio? Vamos brincar e finalizar aí? Vamos, você sabe que a gente sempre brinca, né? Eu tava estranhando isso aí. Muito sério, né? E aí, a gente criou um quadro The Harvard especial. André, lá. Mas o quadro especial não podia ser outro, né? Paulinho Potter. Paulinho Potter, o Mago Andreense. Cara, mas o Paulinho tem uma. Ele tá com uma vibe mais de mago, assim, pesquisador, estrategista. Boa essa montagem aí. Maurício. Boa, viu, Maurício? Você Obrigado. quer que processa alguém? Tá Processa o Maurício. Tá bonzinho comigo, tá melhorando minhas fotos, tá tratando com carinho. Então, você assistiu Harry Potter? Assisti, claro. A Maria ama. Então você sabe quais são os personagens que existem dentro do Harry Potter. Sim. E aí, como você é o Harry Potter, a gente vai perguntar quem são os outros pra você, tá? Então, primeiro, Paulinho, quem que é seu melhor amigo? Putz, eu tenho... Quem que é o Weasley? Eu tenho alguns melhores amigos, assim. É difícil responder como um só, assim. Tem o André Crespo, que é um cara de infância. É bom que é o seguinte... Eu tenho os mesmos amigos, os mesmos 10 há mais de 30 anos, né? E isso não se perdeu quando eu fui prefeito, que é legal, né? A gente manteve. Então tem uns 3, 4 aí, eu não vou cometer nenhuma injustiça não de citar. Né? O André, o Vinícius, o Walter, o Petrinho. Pô, as pessoas acham que o Petrinho é um cara só da política, né? Eu conheço o Petrinho há 30 anos, né? Então, antes de eu pensar. Então tem bastante melhores amigos aí. Tem muitos só um minutinho do amigo aqui. Eu sou muito feliz por isso. Eu recebi uma mensagem hoje. Eu não sabia que você era bom para defender amigo. Eu não sei se ele é seu amigo ainda. Mas eu fiquei sabendo que você defendeu do cara tomar uns box, um tal de Leandro Machado. É verdade, ele é meu amigo até hoje. Até hoje é seu amigo? Ele entrou na escola, lá na escola que eu já estudava, e ele ia apanhar mesmo do pessoal. E disse que você foi lá e livrou a dele. Era o pessoal da minha classe, que tinha um pessoal da minha classe meio mais pesado. Só que eu jogava bola com eles. E aí eu reuni o time e falei, gente, o cara é de Santo André. Eu defendi ele porque era de Santo André. Eu falei, porque eu estudava em São Caetano. Eu tomei um café hoje com ele. Né? É verdade. E ele falou assim, cara, o Paulinho vai lá. Ele falou assim, você sabia que o Paulinho já me defendeu de uma briga? Eu falei, é sério? Eu pensei até que era sarro. Iam pegar ele na saída. Sabe aquele velho te pega na saída? Pega na saída. Eu consegui resolver. Ô, doutor Leandro, Machado, olha, você viu? Eu perguntei aqui, ele é seu amigo ainda, viu? Bom, a próxima a gente já até sabe, né? Quem que é a crush, né? Aí não tem nem. Ana Carolina tá louco. É um negócio. A gente, de verdade, parece clichê, né? Mas a gente nasceu um pro outro mesmo. É um negócio de, assim, que deve ter sido de muito de destino, de muito tempo, porque tem uma conexão muito verdadeira, sabe? De vida. Porque você vê, né? Chegou um momento, hoje ela é deputada, eu sou ex-prefeito, mas chegou um momento que eu era prefeito, ela é deputada, e mesmo assim a gente não perdeu em momento nenhum a conexão. Muita gente fala, pô, vocês só vão falar de política? Não, né? Porque e disso nasceu a Maria, né? Que é assim um negócio que pra gente é a maior alegria da vida disparada, né? Até me emociono porque ela fez 10 anos agora e já tá. Ela tá aqui do lado. Tá ficando já, né? Tá naquela fase da pré, né? Já adolescência. E então sem dúvida nenhuma a Ana Carolina disparada. Ô, Ana, você ganhou uma declaração do Dia dos Namorados antecipada. Isso aí. E o próximo? Quem é o seu adversário? Você falou disso, né, Bernardo? Eu não consigo personificar. É o PT, né, aqui em Santo André. Não tem jeito. Eles são oposição. Mas não está personificado em um cara, assim, o adversário.
Até porque a gente falou disso aqui, né? Houve um enfraquecimento dessa oposição e não está hoje personificado em ninguém, assim. E aí é uma questão até de formação, né? Eu trato sempre todo mundo com muito respeito, né? Sim. A gente tem uma frase que diz: quando a gente está bem, a gente não quer guerra com ninguém, não é isso? E eu não busco a guerra, mesmo com os opositores, né? Tem o PSOL também, que às vezes faz uma oposição um pouquinho mais pesada, né? Apela um pouco até, do ponto de vista pessoal, mas eu nunca respondo assim, né? Não quer dar política, a gente trata na política. Como eu jogo bola, dar uma cotovelada para ser expulso é difícil, entendeu? Eu jogo na bola, entendeu? O cara me deu uma entrada, eu vou dar a entrada também, pegar mais... Mas é a regra, né? Do jogo. Então não dá para nominar assim um adversário. Se for só para não ter a resposta, é o PT, essa esquerda radical, esses são os adversários. Certo. Quem que é o protetor do Paulinho? Puxa vida, protetor? Tem, assim, administrativamente, né, eu tinha a minha chefe de gabinete, que está nos meus melhores amigos também, que é a Ana Cláudia, né, a Bidia, conhecida como Bidia. Sim, conhecida. E ela ali um pouco da minha... E, sem dúvida nenhuma, o Petrin, por conta da questão jurídica, né? Que prefeito... Opa, caiu meu celular. E eu tenho muito orgulho disso, de estar há mais de 20 anos na vida pública, ele não tem um inquérito, uma investigação, uma conta reprovada, né? A gente cuida muito disso por uma questão de princípio, mas também por uma questão formal, né? Então, acho que esses dois aí formam esse time aí de proteção, vamos dizer assim. Legal, hein? Legal. Quem é o mestre? Eu não tenho tanta relação, né? Mas conheço. Eu tenho o Fernando Henrique Cardoso como um cara que sempre me inspirou, e da nova geração da forma de atuar na política, o Barack Obama. Acho que ele é um cara diferente, como se comunica, um cara que inspira as pessoas, né? Então são esses dois. Eu acho que um mais próximo, que eu tive orgulho de conviver, de conhecer, até porque, né, sou do PSDB. E acho que é a nossa grande inspiração. Claro, tem os seus, né, teve no governo seus problemas, as crises, mas foi um cara que mudou o Brasil e que praticou muito essa política com qualidade, com conteúdo, com teor acadêmico, que eu acho que é muito importante. Quer pegar seu celular antes de ir ao próximo? Isso aí. E o último é: o que a gente precisa eliminar? A radicalização da política. Isso a gente precisa eliminar. A gente precisa voltar a falar, perdão da palavra aqui, precisamos voltar a falar sério, pô. Falar do que importa. Mas você acha que tem jeito? Tem jeito. A gente não pode enfrentar uns aos outros, a gente tem que enfrentar os problemas. A gente fica vendo o que está acontecendo, a minha visão, né? Independentemente de quem é, de um lado ou de outro, qualquer coisa que for fazer, seja boa ou ruim, todo mundo, legal, e bate do outro lado. E assim vice-versa. A gente fica eternamente assim, né? Então, e acho que é isso. A gente precisa eliminar essa radicalização. Estéreo, baixa. Que olha, Paulinho, não conte conosco para essa missão. Tá? Obrigado. Porque a gente não aguenta mais isso, é o que a gente fala. E quando a gente conversa, eu acho que vocês vão ter muito êxito nesse partido. Porque Deus quando quiser. eu converso com a parte científica, quando eu converso com professores, nas empresas que eu visito a Scania, a Mercedes, eu visito o Educandário, eu visito muitos lugares na área de treinamento. E são áreas estratégicas. Todos os lugares falam o que a gente está falando. Mas às vezes eles não podem ter um posicionamento. Sim. Você sabe que nossos professores, né? Todos eles falam assim: é que vocês têm um pezinho na esquerda. É verdade. Né? E a esquerda olha para nós, com mestrado, morando bem, e eles falam: não, vocês não servem pra gente, não, vocês são elite. Então a gente não serve para ninguém. A gente já entendeu isso. Então, mas a gente quer servir, sim, a gente quer servir à cidade, ao debate. Então, eu creio que a gente vai ter uma onda, uma força positiva nisso. Porque se até o Pablo Marçal, desculpa, viu, Pablo Marçal, se até o Pablo Marçal conseguiu quase virar uma terceira via, né? Quase virou. E não viu porque, por meninice, na minha opinião, eu estou assumindo isso, poxa, você imagina uma ideia que você vai conversar. Agora, se eu pudesse dar uma dica de eliminar, né? Seria não ceder.
Porque num primeiro momento, ou a esquerda vai comprar, vai falar, não, meu amigo, nós vamos comprar esse projeto. Ou a direita radical vai querer comprar. Eu acho que se vocês conseguirem atravessar a arrebentação... Não pode ser pensando no curto prazo, né? É isso. Se conseguir passar a arrebentação do que eu estou falando de um projeto, igual o Pablo Marçal fez, essa é a minha visão política, meu amigo, não vai ter pra ninguém, viu? E eu acho que a gente vai conseguir passar essa onda e vamos virar história aqui no Brasil. Vamos juntos! Vamos! Eu senti o clima aí, você viu? Eu senti o clima aí. Você vai? Vamos juntos! Olha vamos o que você juntos! tá falando aí, meu amigo. Vocês não perguntaram, mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui à minha família, minha mãe, meu pai. Bacana. Porque a gente vê ir para Harvard, chegar a ser prefeito 8 anos, ter esse reconhecimento das pessoas, é fruto de uma base familiar, né? Falamos aqui da Ana Carolina, da Maria, mas ela também, né, tem a relação com os pais, com as mães. Então, queria muito agradecer a doutora Regina, Paulo Serra, que eu brinco que é o original. Sim. Eu era o genérico, né? O Paulinho. Por tudo que proporcionaram para nós, assim, que deu essa oportunidade de eu poder estudar, de eu poder me formar, de eu poder ter valores familiares de berço muito sólidos, né? E isso faz muita diferença na tomada de decisão, na formação, na forma que a gente trata, até quando a gente lida com oposição, com situação, na própria política, né? E as pessoas sentem que é de verdade. Por isso que conecta, né? Não é um personagem, né? Então isso vem de berço, né? E aí, seu Paulo, doutora Regina, um beijo para vocês. Beijo, seu Paulo. Legal. E nós temos também a dúvida da humanidade, né? O Momento Ciência, todos os nossos convidados resolvem uma dúvida da humanidade. E você não pode ficar em cima do muro dessa aí. Nós estamos juntos, Eu né? quero ver. Qual é a dúvida da humanidade? É uma pergunta de gastronomia. E nós vamos Deus do montar, a gente vai levar esse case para Harvard. Tá bom. É gastronomia. Vamos ver. Gastronomia. Dizem que manga com leite faz mal. É verdade que manga com leite faz mal? Olha, parece que tem feito, né? Parece que tem feito. Né? Gastronomia não é meu forte, mas eu gosto de leite, mas não gosto de manga muito, não. Agora a mistura não bateu. Acho que não cai bem. Não cai bem. Paulinho, o que você acha desses prefeitos, assim, TikTok desse jeito, cara? Eu não condeno, né? Eu só acho que tem que ter efetividade na entrega real. O que me parece, né? Sorocaba é uma cidade estruturada, falando aí do manga, né? O pessoal gosta muito dele lá, né? Mas me parece que os números não são tão bons, me parece que, de alguma forma, mascara um pouco acho que tem que ser a somatória de uma boa comunicação. Ele tem méritos por ter furado a bolha, por ter se comunicado de uma forma diferente, ainda que seja uma coisa dele, né? Não cabe para outro fazer o que eu, por exemplo, jamais faria. Ficar legal, né? Não, eu não tenho coragem de fazer. Deve ser meio espalhafatoso. Né? Não é estilo, cada um tem estilo, né? Mas ele conseguiu com isso furar essa bolha, tem, né, milhões de seguidores. Mas isso não pode ser a nossa causa, crescer na rede social. Isso tem que ser um instrumento. A hora que passa a ser a causa, e me parece que é aí que tem um descompasso, aí perde o conteúdo. E o conteúdo tem que ser a cidade, as pessoas, a política pública. Aquelas coisas mais diferentonas que ele anunciou no notebook, a gente tem dados lá, elas não funcionam. Simples assim. Né? Apesar da população gostar dele, agora Sorocaba, Bernardo, é uma cidade estruturada há muito tempo. Ela se perdeu um pouco nos últimos anos, mas ela teve gestões lá do Panunzio, do Lippe, Vitor Lippe, muito competentes. Uma continuidade de modelo. Sim. E é uma cidade rica, né? Que a arrecadação hoje de Sorocaba, per capita, é uma das mais ricas do Brasil, inclusive. Sim. Então, tem tudo para dar certo. Tomara, eu desejo que dê sempre certo, porque melhora a vida das pessoas, né? Mas não pode achar que só a internet é a solução. Né? Manga com leite, o que você acha de manga com leite, Inácio? Cara, eu acho engraçado, né? Nesse sentido. Dá pra engolir manga com leite? Cara, olha, o Leite, né? Que a gente conhece muito bem, né? Eu gosto muito do Eduardo Leite, acho uma pessoa bacana. Só que assim, vamos ver o que ele. Vamos ver como que ele vai se sair. Eu tô mais que o Paulinho agora, viu, Inácio? Não sabonete. Eu quero ver como que ele vai se sair lá. Porque ir como secretário para uma outra cidade, com uma outra realidade, onde ninguém te conhece. Não é fácil. Onde são outros jogos, né? Sim. E vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que... Vamos ver. É isso aí. Manga com leite, então...
Não sei ainda se faz mal ou não. Ninguém falou. Ele falou que faz. Ninguém respondeu. O Paulinho não ficou no muro. Não, eu não fiquei. Acho que faz. Legal, Inácio. Vambora. Temos a lâmpada, né, Inácio? Não esqueça da lâmpada. Meu querido. O Bernardão foi viajar para Dubai e ele deixou eu fazer esse quadro, né? Entendi. Então você vai fazer um pedido, é um só, porque a verba tá curta. bom. Você vai esfregar, olhar para sua câmera e fazer um pedido. Muito bom. Aqui, esfregar. olhar Momento pra cá. lúdico do ABC Talk. É uma coisa que é meio clichê, mas de verdade isso tem incomodado muito, que é a questão do fim das guerras no mundo. O que a gente está vendo, principalmente lá em Israel, na faixa de Gaza, aquela desumanidade. E isso, em 2025, não dá para a gente achar que isso é comum. Parece discurso de Miss, né? Não, As Miss pediram não. sempre a paz mundial. Mas é muito impactante, cara. E nós somos pais, né? Que tem, a gente vê as crianças, o povo sofrendo daquele jeito. Então é uma coisa meio distante, parece que está distante. Mas se for fazer um pedido aqui, seria esse, que eu acho que impacta a vida de todo mundo e a humanidade de uma forma geral. Legal. Muito bem, esse é o pedido do Paulo Serra. Foi um pedido, Inácio, mais fácil do que o nosso convidado da semana passada, que pediu o título do Mundial do Palmeiras. Esse pedido é mais fácil. Aí ele vai cortar o seu microfone agora. É mais fácil esse pedido, você não acha? Olha, cara, falar em paz, eu acho que eu acho que isso não é piegas, viu, Paulinho? A gente sempre tem que pedir a paz. Sim. A gente sempre tem que lutar por isso, né? E Paulinho, a loja Reserva aqui diz que você é um grande Sim, eu sou cliente. consumidor deles. Sou cliente. Trouxeram um presente, pediu pra que gente bom, entregar pra que você. bom, obrigado. Obrigado, Reserva. Tem que vir toda semana da entrevista aqui, viu? Ó. Olha que bacana. Falou assim, olha... Não é da cerveja, mas já dá pra tomar cerveja. Já dá pra... Obrigado. A caixinha é legal. Legal pra caramba. Parabéns, Isso. Reserva. Muito Legal, obrigado. obrigado. A Reserva, a loja da Reserva, também uma moda masculina sensacional. Vai estar vestindo a gente com o look do mês agora. Né? Legal. Aqui no piso 2, você tem que vir ver as melhores modas na loja Reserva. Você que é homem, quer estar elegante, é Reserva. É isso aí. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Imagina, eu que Terceira vez agradeço, você veio viu? aqui. Obrigado. Vamos que Estamos à vamos. disposição. Espero que na próxima eleição eu veja você lá no Educandário votando para governador, número 45, ou qualquer outro, não sei como vai ser o número do Vai ser um novo número, né? Vamos lá, Muito então. legal. Valeu, obrigado. Semana que vem, né? Quer dizer, no próximo programa teremos aqui Dani Carvalho, que é uma influencer em gastronomia e mãe, tem uma história de vida muito legal para ser contada e a gente vai dar esse espaço para ela. Né? Cara, gastronomia é um papo legal, né? E ela que é mãe, será que ela tem dicas gastronômicas para as nossas crianças? Vamos ver e muito mais. Isso aí. Isso foi Paulo Serra, Inácio. The Harvard is Andrense. Obrigado mais uma vez, Paulinho. Obrigado, valeu. É isso aí, gente. Esse foi o programa número 175 do ABC Talk Podcast, aqui dentro do Shopping ABC. Até próximo programa, gente, porque quem faz e vive o grande ABC faz o quê, Inácio? E o mundo dentro do ABC, do Shopping ABC, com direções de Maurício Mantini. Até mais. Tchau, tchau, gente. Beijo.